Olá, eu sou a Maressa, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho junto com a professora Elaine Campidelli, a respeito do letramento científico, as contribuições e desafios na formação dos professores de letras. Nós duas somos docentes do curso de licenciatura em letras, português e espanhol, do Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré. Quando a gente fala de letramento científico, a gente tem percebido nas nossas salas de aula que o crescente avanço tecnológico tem facilitado o acesso, né, às informações por parte dos nossos alunos. E por conta disso, nós temos tido a necessidade de transformar as nossas estratégias de ensino e aprendizagem, principalmente porque nós temos percebido, dentro da sala de aula, essa necessidade da aprendizagem ubíqua, ou seja, em que você aprende de várias maneiras, né, ao mesmo tempo, principalmente aí nos ambientes virtuais. E com isso, claro, emergem novas práticas socioculturais. E aí nós temos percebido também que esse tempo e esse espaço encurtados, o acesso livre e contínuo à informação, faz com que os alunos também tenham acesso às questões científico-tecnológicas. Porém, para muitos deles, nós percebemos que falta o entendimento dessas questões. Quando a gente fala de alfabetização científica, né, e popularização da ciência, nós temos percebido que documentos como a Unesco, por exemplo, têm trazido isso como proposta para maior compreensão e valorização do conhecimento científico. No caso do Brasil, o último relatório, né, do PISA 2018 nos mostrou que uma ínfima parte da população brasileira apenas tem acesso ao capital simbólico do conhecimento. E poucos são aqueles que têm interesse pelo letramento científico, né, não têm consciência das oportunidades que o letramento científico oferece, e isso evidencia a relação estreita entre a produção de conhecimento, as competências linguísticas e o ensino. A gente percebe que a falta desse conhecimento científico interfere na competência linguística, né? Conforme o Vygotsky, a construção dos conceitos, sejam eles científicos ou não, só é possível pela mediação da linguagem e pela constituição linguística dos conceitos. Então, o nosso objetivo, dentro desse trabalho, é abordar as contribuições e os desafios do letramento científico na formação dos professores de letras. Então, em relação à fundamentação teórica, né, a gente se baseia em Chassot para falar sobre o letramento científico. O Chassot coloca que o letramento científico ele é importante para formar cidadãos que busquem usar esse conhecimento para tentar melhorar o mundo. Ou seja, é o fato de você aplicar aquilo que você aprende como ciência na sala de aula na sociedade, né, como um benefício para a sociedade como um todo. Como a gente já disse, conforme o relatório do PISA 2018, no Brasil, o conhecimento científico ele é pouco ou nada difundido entre a população do país. E na graduação, a gente percebe que é necessário fundamentar, difundir a ciência como as capacidades de raciocínio, as competências práticas, para melhorar a participação desses graduandos na adoção de decisões relativas à aplicação desses conhecimentos em prol da sociedade, em prol, por exemplo, também do meio ambiente. Então, para isso, a gente fez uma revisão bibliográfica, procurando debater os sentidos contemporâneos para os conceitos de ciência, de letramento científico e o papel, né, na formação de professores de letras. Os descritores que nós utilizamos foram letramento científico, linguagem científica, formação docente, educação linguística. Nós selecionamos 12 artigos e analisamos apenas 8 por condizerem com a proposta desse estudo. Então, o que nós percebemos em relação às contribuições e desafios, né, do letramento científico? A gente percebe que quando a gente busca nas referências bibliográficas temas, ou melhor, artigos sobre o letramento científico, a maioria deles valoriza apenas as chamadas disciplinas duras, ou seja, como se a ciência fosse composta apenas pela física, pela química, pela matemática, pelas ciências biológicas, em detrimento das humanidades, que é a área do curso de letras. E a gente percebe que, portanto, é preciso quebrar esse paradigma, né, de que a área de humanas não é ciência ou faz parte de uma ciência considerada menor.
Isso porque o letramento científico, ele ultrapassa a capacidade de leitura da palavra, né? Então, o professor que é responsável pelo letramento científico não é apenas o professor dessas disciplinas supracitadas, mas o professor de letras, quando ele trabalha com o letramento científico, ele faz com que o aluno se aproprie dos elementos basilares da cultura científica, né? E estimule a sua plena participação como agente transformador da sociedade. Em relação ao docente de letras especificamente, a gente tem procurado trabalhar o letramento científico